Esta última revisão gramatical do semestre vai tratar, sobretudo, da colocação dos pronomes oblíquos átonos. A gente vê ainda algumas particularidades dos pronomes indefinidos e demonstrativos. Oi, tudo bem? Chegamos, enfim, à nossa última aula de revisão. Na aula passada, nós estudamos vários itens, né? Trabalhamos com flexões dos substantivos, flexões dos adjetivos compostos, com colocação pronominal, emprego dos pronomes relativos, não é verdade? Pois é, hoje isso vai mudar um pouquinho. Nós vamos trabalhar com os outros pronomes, vamos ver como é que empregamos os demonstrativos e os indefinidos, vendo inclusive questões de segunda fase de vestibular, questões discursivas que aparecem na FUVEST. Nós vamos ver umas duas questões discursivas interessantes. E vamos estudar um pouco de colocação pronominal com bastante atenção. Colocação pronominal é o tema da primeira questão que eu mostro para você agora. Vamos lá. É uma questão do ITA e pede que a gente veja onde é que o pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado. Em outras palavras, qual é a correta. Então vamos analisar o que acontece aqui. Eu tenho lá, me causava admiração ver aquela turma se dedicando com tanto afinco aos estudos, enquanto os outros não esforçavam-se nada. Aparentemente, tudo bem, né? Só que tudo mal. Então, me causava admiração. O primeiro erro está aí, porque o primeiro mandamento de colocação pronominal, jamais iniciar uma frase pelo pronome oblíquo. Jamais. É começo de frase, você deve fazer a ênclise, não é? E nunca a próclise. Teria que dizer, causava-me admiração. Tudo bem. Ver aquela turma se dedicando. Isto aqui também é uma construção corriqueira, comum de todos os dias, mas o gerúndio pede ênclise, ou seja, você deveria dizer dedicando-se, verbo no gerúndio pede ênclise, exceção se faz àquele gerúndio que é regido da preposição em, quando eu digo em se tratando de alguma coisa, por exemplo, não é? Mas como nesse caso não acontece a preposição em, devemos usar ênclise. E adiante temos o quê? Enquanto os outros não esforçavam-se nada. Olha que erro crasso, né? Por assim dizer, de colocação pronominal. Palavra negativa é fator de próclise, puxa o pronome para perto dela. Outros não se esforçavam nada. Então, a alternativa A está descartada, vamos para a alternativa B. Então, o teste apresenta para nós, apesar de contrariarem-se, não farão me mudar de resolução. Dois erros também. Aqui, nós temos um infinitivo flexionado precedido de preposição. Veja, infinitivo flexionado, contrariarem. Né? Isso aqui é fator de próclise. O último caso que a gente viu de fator de próclise é este aqui. Então, eu deveria dizer, apesar de se contrariarem, né? Agora, não farão me mudar. Nós temos a locução verbal, farão mudar. Né? E veja, está escrito aqui, farão me mudar. É mais ou menos a nossa dicção, o nosso modo de falar. Entretanto, está errado. Você tem um fator de próclise, o não, palavra negativa, antes de uma locução verbal. Farão mudar. Duas opções, ou você coloca o pronome antes da locução ou depois da locução, nunca no meio, né? Agora, você deveria, então, dizer, não me farão mudar, tá? Ou então, não farão mudar-me. Mas o melhor aí seria, não me farão mudar, tá certo? Bem, na letra C, nós temos o quê? Já percebeu que não é este o lugar onde devem se colocar os livros? Fator de próclise é o pronome relativo, onde todos os pronomes relativos atraem os pronomes. Então, onde é um relativo, não é? Lugar em que, né? Então, ele vai puxar também o pronome. Vamos à alternativa D, tentar encontrar a resposta certa do teste. Ninguém falou-nos. Olha, novamente errado, pronomes indefinidos também puxam os pronomes átonos, atraem os pronomes átonos, é um fator de próclise. Errado. Então, esperamos que na letra E tenhamos uma frase correta, não é? Não se vá tão cedo, custa-lhe ficar mais? Está correta sim, explicando por que a palavra negativa não atrai o pronome se, próclise. Antes do verbo é próclise. Enquanto que
Custa-lhe ficar mais? Após a pausa, marcada aqui pelo ponto e vírgula, nós devemos usar ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Isto é o pronome enclítico. Muito bem, então você foi revisando com esse ótimo exercício do ITA quase todos os casos de colocação pronominal simples, nos verbos, né? Agora nós vamos ver uma questão da FUVEST que trabalha com a colocação pronominal nas locuções verbais. Vamos ver o que acontece, então. Oh, perdão, eu falei FUVEST, mas é Sesgran Rio, tudo bem. Dá mesmo aqui, a questão é que é muito boa. Vamos lá. Indica a estrutura verbal que contraria a norma culta. Veja, nós temos a seguinte situação. Nós temos todas as locuções formadas com o verbo principal no particípio passado e o verbo auxiliar, bom, em alguns casos está no futuro, em outros não. Então nós temos alguns problemas. Já sabemos que não podemos colocar o pronome depois de um verbo no particípio, né? A ênclise é proibida em 2 casos. Um é verbo no particípio passado, outro é verbo no futuro, seja futuro do presente, seja futuro do pretérito. Terei-me ou teria-me, 2 coisas incorretas. Lembrado-me, errado também. Elogiado-me, errado também, impossível. Ora, agora você tem aqui ter-me-ão elogiado. Será que isso está certo? Perfeito, você tem um verbo no futuro, então nós podemos usar a mesóclise. Esse tipo de colocação do pronome no meio do verbo, a chamada mesóclise, só pode mesmo acontecer com verbos no futuro, do presente ou do pretérito. Em início de frase, como está aqui, quando o verbo está no início de frase, ela é obrigatória. Quando o verbo não está no início de frase, mesmo se tratando de um futuro, ela pode ser uma opção. Você pode usar a próclise. Mas aqui o verbo começa a frase, não tem jeito. Ter-me-ão elogiado, correta, única forma. Aqui, tinha-me lembrado, perfeitamente também. Está correta, você está vendo que o pronome átono está enclítico ao verbo auxiliar da locução verbal. Perfeitamente, né? E não se esqueçam de colocar esse hífen, porque é uma coisa muito comum as pessoas pronunciarem. Tinha me lembrado, como se o me fosse uma próclise ao lembrado, mas não é. Ele é uma ênclise ao verbo auxiliar. Tinha-me lembrado. Muito bem. A letra C traz um problema sério para nós. Teria me lembrado? Está incorreto, porque teria está no futuro do pretérito. Portanto, eu deveria usar aqui uma mesóclise, né? É início de frase, verbo no início de frase. Olha, a correção lá embaixo para você. Verbo no início de frase, né? E no futuro do pretérito. Ter-me-ia lembrado seria a forma correta. Então, as outras estão corretas também, o D e o E. Temo-nos esquecido, né? Mesmo caso. Tenho-me alegrado. Estão vendo aí, então, que o particípio não aceita a ênclise e os verbos auxiliares aí não estão no futuro, portanto, eles estão aceitando a ênclise muito bem, tá? Então, você viu aí os casos de colocação pronominal como caem no vestibular. Talvez exatamente pelo fato de nós, no cotidiano, errarmos muitas vezes na colocação, essas questões são sempre solicitadas nos vestibulares. Bom, agora eu vou tratar um pouquinho com você de pronomes. Vamos revisar o uso dos pronomes a partir de uma questão da FUVEST, tá? Então, você vai ver comigo o uso de pronomes indefinidos. Vamos lá. Então, temos aqui uma questão de segunda fase, uma questão discursiva. Na frase, volte outro dia, a forma destacada, o pronome outro, é um indefinido. Tá? Escreva uma frase empregando essa mesma forma como qualificativo. Isso aqui entra naquele tipo de colocação que a gente fez, mostrando que as palavras, os pronomes migram de classe gramatical, principalmente os indefinidos, alguns deles pelo menos, quando eles estão pospostos ao substantivo, eles às vezes assumem outro significado, eles deixam de ser pronomes indefinidos e passam a ser adjetivos. E eu sugiro para você 2 respostas aqui. Você poderia inventar a resposta. Estou sugerindo 2 frases aqui para você que responderiam corretamente a essa pergunta. Ele voltou outro da Europa. Tá vendo? Ele está posposto ao verbo e está com o sentido de mudado, né? O sentido claramente de adjetivo.
E aqui, né, depois da cirurgia, ele se sentiu outro, né? Então, também com sentido claro de adjetivo, ele se sentiu mudado, modificado e entra aqui como um predicativo do sujeito, né? Ou, perdão, um predicativo do objeto, né? Ele sentiu-se outro. Você está vendo aí, então, que ele incide sobre o pronome reflexivo ser com outra significação, tá? Agora, isso que aconteceu aí com o pronome outro, você sabe muito bem que acontece com o pronome alguém, por exemplo, né? Alguém não, mas algum, que passa a ter o sentido negativo se colocado em posição posterior ao substantivo. Por exemplo, não tenho dinheiro algum, né? Então, esse algum aí passa a significar nenhum. E é uma construção muito forte dentro do idioma. E com a palavra qualquer, também um pronome indefinido, acontece coisa semelhante. E é o que aparece na próxima questão. Próxima questão da FEI pede que examinemos estas duas frases. O vira-lata é um cão qualquer e simpatizo com qualquer cão. O nosso problema aqui será a palavra qualquer. Primeira pergunta é a classe gramatical da palavra qualquer na frase B. Simpatizo com qualquer cão. Então, está claríssimo para nós aqui tratar-se de um pronome indefinido, né? Qualquer cão. Então, nós temos aqui o pronome indefinido numa situação típica. Agora, é a outra questão que vai mexer com o nosso raciocínio. Explique o sentido de qualquer na frase a. Então, veja como não adianta muito você decorar listas de palavras, isso é sempre um pronome. Na frase a, ele não será um pronome indefinido. Vira-lata é um cão qualquer, significa que ele é um cão comum, gente. O que é um cão vira-lata, né? É um cão comum, sem raça. Então, está aí respondida essa questão para você. E, finalmente, vamos ver a questão que envolve pronomes demonstrativos. Uma questão também muito importante, portanto, fique atento e anote aí. Vamos lá. Então, a alternativa que não contenha pronomes demonstrativos. Ora, nós vamos ver quase todas contendo os demonstrativos, né? E você sabe que esses pronomes já despenderam bastante raciocínio da gente aqui. Já estudamos muito esses demonstrativos. E vamos, então, reconhecer o demonstrativo própria, que é um demonstrativo do tipo reforçativo. Ele aparece após pronomes retos, pronomes pessoais, né? E após substantivos, exatamente com o fito de reforçar essa palavra anterior, esse nome anterior. Ela própria, ela mesma requereu a dispensa. Agora, não posso admitir tal comportamento, que já é uma outra função do pronome tal, do pronome demonstrativo, né? Que ele funciona como um anafórico, que eu já mencionei para você anteriormente. Tal comportamento é um comportamento que já foi referido no contexto. E eu estou me remetendo a algo que já foi dito anteriormente. Aqui na letra C é o pronome demonstrativo aquilo, com função deitica, não é? Ou seja, aquela função pela qual o pronome demonstrativo e outras palavras são capazes de referir-se a um objeto sem nomeá-lo. Aquilo, né? Aqui não consigo compreender o que você fez. Também um demonstrativo anafórico que resume toda uma ideia anterior, né? Não consigo compreender o que você fez. O que você fez? Você fez o, né? Esse o foi referido anteriormente. É um demonstrativo. E aqui a resposta E vai responder ao nosso teste, porque ela não traz nenhum demonstrativo, ela traz o certo, que é um pronome indefinido quando anteposto ao substantivo. Certo aluno me disse que você iria. Tá? Então, você conseguiu aqui rever os principais casos de uso de pronomes e colocação pronominal, tá certo? E agora, o segundo semestre está aí e vamos continuar estudando muita gramática. Até mais.